Boa tarde, alunos de Físico-Química 1. Então, vamos para a nossa segunda unidade? Vão ser 6 videoaulas dessa vez, para ficar bem pausado e bem tranquilo de vocês entenderem, certo? Qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar. WhatsApp, Google Classroom, Messenger, Direct do Instagram. Vocês sabem onde me achar, certo? Então, vamos lá. A gente começa então, nessa unidade, a falar da primeira lei da termodinâmica. A definição algébrica da primeira lei da termodinâmica diz respeito à conservação de energia. Então, a gente precisa começar a falar sobre alguns conceitos. Essas primeiras aulas, então, são a respeito de conceitos que vocês têm que entender. Professora, tem que, é meio chato. Mas não tem outra alternativa, vocês vão ser profissionais da área de engenharia química. Engenharia química é basicamente a aplicação de termodinâmica. Então, essa base é extremamente importante para vocês, certo? Então, a energia interna, que a partir de agora a gente vai chamar de U, é a energia total. E ela não pode ser medida de forma pontual. Mas você consegue medir a variação da energia interna de um sistema, certo? Então, vejam, você não consegue medir U, você consegue medir ΔU. Mas o que é essa energia interna? Energia interna é a energia cinética e potencial que um sistema possui. Então, variação da energia interna é a energia no estado final menos a energia no estado inicial. Lembra que a gente definiu lá atrás o conceito de função de estado? Muito bem, então agora a gente vai usar esse conceito. A energia interna, então, é uma função de estado. O valor dela depende exclusivamente das propriedades que eu consigo medir naquele estado em que eu estou trabalhando. Então, depende do pressão, volume e temperatura do meu estado inicial, temperatura, volume e pressão do meu estado final. Não depende, então, de como aconteceu essa transição do estado inicial para o estado final. A energia interna, então, é uma propriedade extensiva da matéria. Depende da quantidade de matéria que eu estiver estudando. E aí, então, a gente tem que entrar naquele conceito de tipos de sistema. Se vocês lembram, quando a gente estava tendo as aulas presenciais, a gente já passou por essas aulas. Então, vamos fazer uma revisão aqui. Eu tenho o que a gente conhece como sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. O sistema aberto troca massa e energia com a vizinhança. O sistema fechado só troca energia, não troca massa. E o sistema isolado não troca nem energia e nem massa com a vizinhança. Para os sistemas fechados, então, a energia total é constante para os sistemas com energia cinética e energia potencial sendo estudadas. Então, vamos lá, o que a gente conhece como sistema é o que eu estou estudando. Por exemplo, estou estudando uma reação química. O meu sistema é aquela reação química. O que é a minha vizinhança? É todo o resto do universo. Lembram? Muito bem. De acordo com isso, então, a minha vizinhança pode transferir energia para o meu sistema e o meu sistema pode transferir energia para a minha vizinhança se eu estiver num sistema aberto ou num sistema fechado. Se eu estiver num sistema isolado, a energia não flui nem do sistema para a vizinhança, nem da vizinhança para o sistema. E massa eu só posso transferir se o meu sistema for aberto. Se o meu sistema for fechado, ou se ele for um sistema fechado isolado, não transfere massa, certo? E a energia total, então, é a medida da energia cinética e da energia potencial do meu sistema. Cada sistema tem a sua energia interna. A energia interna independe de como se dá a mudança de estado.
Então, uma função de estado é uma função que depende somente do estado inicial e do estado final. Lembram que a gente viu esse desenhinho aqui nas outras aulas, certo? Então, eu posso sair do ponto A e ir para o ponto B. Eu lembro que lá, quando a gente estava tendo as aulas presenciais, eu usei inclusive o exemplo de eu ir da minha casa até a este. Eu posso sair da minha casa e ir para a este da forma mais reta possível, ou eu posso dar uma volta por Manaus até eu chegar na este, por exemplo. Para a função de estado, tanto faz qual o caminho que eu tomei. O que faz diferença para uma função de estado é o estado inicial e o estado final. É essa diferença de energia que eu vou considerar como a minha energia, como a minha variação de energia interna. Tanto faz como se deu a alteração. Tudo bem? E então, a gente tem que uma mudança de temperatura do sistema causa uma mudança na energia interna do meu sistema. E ela independe de que tipo de trabalho vai ser realizado. Em determinado estado, certa energia interna, que quer dizer que eu tenho certa energia cinética e certa energia potencial, podem acarretar mudanças, por exemplo, de temperatura. E se eu altero a minha temperatura do sistema, eu tenho uma mudança na minha energia interna do sistema, eu tenho uma mudança da configuração interna do meu sistema, o que leva a uma mudança de energia cinética e de energia potencial. Para sistemas que a gente conhece a partir de agora como adiabáticos, o que eu tenho é que eu estou falando especificamente do sistema isolado. Então, toda vez que vocês me ouvirem falar de sistemas adiabáticos, eu estou falando de sistemas isolados. Não trocam nem massa, nem calor com o meio ambiente. Então, para essas condições, a quantidade de trabalho, né, a quantidade de variação de energia interna do meu sistema é a quantidade de trabalho que ele pode realizar. O trabalho, então, para levar um sistema de fronteiras adiabáticas de um estado até outro estado tem o mesmo valor, qualquer que seja o tipo de trabalho que eu vou realizar. Esse é o enunciado formal da primeira lei da termodinâmica. Então, vejam que ele fala de sistemas adiabáticos, certo? E mudança de estado. Então, é uma função de estado que vai ser usada, certo? Qualquer que seja o tipo de trabalho, seja um trabalho de expansão, seja um trabalho de compressão, esse trabalho vai me levar a uma alteração na energia interna do meu sistema. Se vocês querem uma equação, está aqui a equação. Para variação, então, de energia interna, a pressão constante. Por que pressão constante, professora? Porque normalmente eu trabalho a pressão atmosférica, certo? Então, vamos supor aqui pressão externa igual a pressão atmosférica. Nem sempre, tá? Mas só para poder exemplificar. Eu tenho, então, um pistão que pode variar a altura e eu tenho um gás confinado aqui dentro. Trabalho, que a gente vai conhecer pela letra W. Por que letra W, pessoal? Porque é work em inglês, certo? Então, trabalho é a variação no volume, uma vez que eu não vou ter perda de energia, certo? Então, trabalho é P vezes delta V. Trabalho adiabático, variação do trabalho adiabático. Então, variação na quantidade de trabalho num sistema que não troca nem massa nem calor com a vizinhança é igual a energia interna final menos a energia interna inicial. Trabalho adiabático, então, é igual à variação da energia interna. Agora, se o meu sistema for sem fronteiras adiabáticas, o que eu estou falando é da definição mecânica de calor, não mais de trabalho.
Então, o meu sistema tem contato térmico com a vizinhança. Ele pode ganhar ou perder calor, certo? Então, ele passa de um estado inicial para um estado final. Continuamos olhando um sistema que trabalha como função de estado. A variação de energia interna vai ser igual ao cálculo das anteriores. Energia final menos energia inicial. A diferença entre o trabalho adiabático e o trabalho não adiabático é definido como o calor absorvido ou o calor cedido para minha vizinhança. Então, Q, com a letra minúscula, por favor, é igual ao trabalho adiabático menos o trabalho sem ser no modo adiabático. Mas trabalho adiabático a gente já conhece. Pela fórmula anterior, trabalho adiabático é energia. É a energia interna, certo? Então, ΔU é igual a quantidade de trabalho mais trabalho não adiabático. Quantidade de calor, desculpa. Então, para os sistemas não adiabáticos, o que eu tenho é que variação de energia interna é igual a quantidade de calor menos variação do trabalho. Lembra, eu estava usando Q minúsculo, aqui eu estou usando Q maiúsculo. Por quê? Porque aqui eu estou falando de delta W, certo? Então, quando U, Q e W podem ser trabalhados em joules ou calorias. Calorias, eu já ouvi isso em algum lugar. E aquele povo louco que fica fazendo dieta, eles ficam contando calorias. Sim, são as mesmas calorias, só que lá nos pacotinhos, não se enganem, a gente não está falando de uma caloria, a gente está falando de um K maiúsculo aqui na frente, vezes caloria, a gente está multiplicando por 1000. E aí, para eles enganarem a gente, eles colocam C maiúsculo. Então, se vocês verem um C maiúsculo em calorias ou em cal com C maiúsculo, significa que aquilo lá está multiplicado por 1000, viu? É sim. Mas vamos voltar aqui. Então, para os sistemas não adiabáticos, variação da energia interna é igual à quantidade de calor perdida ou recebida menos a variação da quantidade de trabalho realizado. Trabalho realizado é igual a diminuição de energia. Então, toda vez que o meu sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, por exemplo, processo de expansão do meu sistema. Eu tenho um gás que vai se expandir. Ele vai empurrar as fronteiras do meu sistema contra a vizinhança. Então, ele está realizando trabalho sobre a vizinhança. Quando ele realiza trabalho sobre a vizinhança, eu tenho uma diminuição de energia. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não percam as próximas videoaulas, porque a gente vai dar sequência nesse estudo, certo? Um beijo para todos e até a próxima videoaula.